Hoje, muitos de nós celebram o Natal em família, à luz trêmula das velas, em uma casa quente, bonita e decorada, enquanto nos sentamos com nossos entes queridos, conversamos, rimos e trocamos presentes. Mas essa felicidade, que podemos desfrutar uma vez por ano, muitas pessoas nem sequer têm, porque eles estão na trincheira com seus companheiros, longe da família, que tem uma cadeira vazia na mesa, reservada para seus entes queridos que estão na linha de frente. Assim também foi há 111 anos, quando muitos dos nossos bisavôs estavam frente a frente em enormes trincheiras na Europa Ocidental. Ao redor deles, a morte espreitava. Tudo era lamacento, frio e úmido. Os uniformes cheiravam a suor, sangue, sujeira, ratos e outras coisas. Insetos rastejavam pelas trincheiras e posições onde os soldados tinham que resistir por semanas. Isso entre camaradas e os restos mortais de companheiros de armas caídos. Em vez do aroma de pão de mel e biscoitos, sentia-se decomposição. Em vez das luzes cintilantes, havia longas linhas de arame farpado. Em vez de belos pinheiros verdes, via-se uma terra de ninguém marrom cinza, cheia de destruição e devastação entre o sistema de trincheiras alemão e britânico. Aqui morreram muitos amigos, irmãos e parentes de ambos os lados. Se alguém ousasse espiar para fora da trincheira, veria um ou outro caído na terra de ninguém, que não conseguiu voltar a tempo para a trincheira no último ataque e não viu a manhã do dia 24 de dezembro de 1914. Os soldados estavam cansados e desanimados. No início da guerra, diziam que derrotariam o inimigo em uma guerra rápida de movimento e que, no máximo até o Natal, estariam de volta em casa. Mas a realidade era bem diferente. Tiros de metralhadora e artilharia à noite mantinham os soldados acordados e desgastavam seus nervos. Mas a manhã de 24 de dezembro foi diferente. A chuva constante na frente ocidental havia parado e o dia começou diferente do habitual, com um céu limpo e um pouco de luz do sol, que reluzia nos uniformes dos soldados molhados. Refletia-se. Havia algo especial, quase místico, no fato de que o clima hoje, no Ocidente predominantemente cristão, colaborava. Em vez de artilharia e fogo de metralhadora, reinava um silêncio quase incomum. A única coisa que se ouvia eram os chamados entre soldados das trincheiras, que na verdade eram inimigas. Eles tentavam usar o bom tempo para recuperar seus mortos, ainda insepultos na terra de ninguém. Para isso, era preciso coordenar com o inimigo, pois ele poderia interpretar a ação de resgate como um ataque ou uma má intenção. Ao mesmo tempo, isso permitia que recuperasse seus mortos. Foi exatamente o que ocorreu. Britânicos e alemães enviaram soldados desarmados à terra de ninguém para resgatar seus companheiros. Naturalmente, também houve contato entre as forças inimigas e alguns soldados. Os soldados viram o inimigo de perto pela primeira vez, sem correr o risco de serem baleados. E quando olhavam para os homens, muitos percebiam que eles eram iguais a eles mesmos. Eles não eram bestas, nem monstros, nem animais selvagens ou qualquer outra coisa que a propaganda do próprio país dizia que eles eram. Eram jovens da mesma idade, na maioria das vezes muito jovens, que lutavam por seu país, foram mobilizados e que hoje prefeririam estar em casa com suas famílias. Em vez de ter que tirar seus amigos da lama e enterrá-los, assim, eles passaram a conversar entre si, geralmente em inglês, pois muitos alemães já aprendiam o idioma ou trabalhavam no Reino Unido por um tempo. Entre as equipes, também havia muitos oficiais que se aventuraram na terra de ninguém. O tenente alemão Kurt Zemmisch, do Regimento de Infantaria Saxão 134, escreveu em seu diário que ordenou aos seus homens que hoje não dessem nenhum tiro, a menos que fossem atacados primeiro. Ele ordenou que, ao amanhecer, pequenas árvores de Natal fossem colocadas nas trincheiras e velas fossem acesas, que podiam ser vistas ao longo da linha da trincheira. Quando fizeram isso, foram vistos pelos britânicos, que então começaram a assobiar e a bater palmas, mostrando assim sua aprovação.
Um grande destaque também foram alguns soldados britânicos que apareceram com uma bola de futebol e jogaram ali, onde recentemente havia morte e destruição. Ele e o oficial britânico comandante concordaram que aquele dia era inimaginável e incrivelmente maravilhoso. Soldados de sua unidade de treinamento. Buddy Gop Needle, que é uma... Então esse Frombab... Na frente ocidental, relatos independentes de vários setores da linha de frente relataram soldados de ambos os lados depondo armas e indo à terra de ninguém. Muitos testemunhos relataram churrascos de porco em conjunto, cortes e barbear de cabelo mútuos, jogos de futebol e a troca de cerveja, vinho, tabaco, doces, cigarros e, em alguns casos, até roupas e distintivos. Em um setor da frente francesa, um soldado alemão teria até levado um francês bêbado de volta para sua posição. Lá, ele o deixou diante da densa barreira de arame farpado para que seus companheiros pudessem buscá-lo. Nesse dia, inimigos viraram amigos pela primeira vez. O capitão britânico Sir Edward House registrou em seu diário de batalhão: entre escoceses e alemães houve quase total confraternização. Trocaram lembranças, compartilharam endereços, mostraram fotos de família, entre outros. Um de nós ofereceu um cigarro a um alemão. Quanto mais o cessar-fogo se prolongava e a noite avançava, mais se percebia que era só um evento passageiro. Os soldados apertaram as mãos uns dos outros pela última vez, apressadamente, os últimos foram trocados e se olharam nos olhos pela última vez. E então, cada um voltou para a sua própria trincheira. Sabendo que aqueles com quem acabaram de viver um pouco de normalidade, no dia seguinte seriam novamente inimigos, que estarão lá e que também não hesitarão em acabar com sua vida no próximo ataque para proteger seus companheiros e manter a trincheira. Hoje, estima-se que pelo menos 100 mil soldados participaram da trégua de Natal na frente ocidental. Britânicos e alemães, que o Kaiser Wilhelm já via como próximos, tinham sua relação entre o Império Alemão e o Reino Unido frequentemente celebrada no passado. O mais surpreendente nisso tudo é que não houve nenhuma ordem correspondente do Estado-Maior ou de uma alta posição de comando no governo que tivesse ordenado esse cessar-fogo temporário e ato de humanidade. Isso veio dos soldados que estavam diariamente na linha de frente, longe de casa e com saudade da família. Eles mesmos decidiram, pelo menos nesse dia, acabar com a matança e a morte e trazer um pouco de normalidade para os horrores da guerra. Como as diferentes tréguas não foram ordenadas, mas simplesmente realizadas pelos soldados, isso foi considerado uma infração. Mas de ambos os lados não houve nenhuma evidência de consequências disciplinares. Muito pelo contrário. Na imprensa de ambos os lados, isso chegou até a ser mencionado. E ninguém realmente manteve isso em segredo. Embora fosse tecnicamente o inimigo com quem ele estava se confraternizando, que pouco antes ainda havia tirado a vida de um ou outro membro da família. Desde então, não houve mais nenhuma ação semelhante. Tentaram repetir a trégua em 1915, mas ela foi impedida sob ameaça de processos militares. A partir de 1916, qualquer vestígio de uma tentativa desse tipo desapareceu. Retornou à zona de combate mortal conhecida antes do Natal de 1914. A guerra é uma das coisas mais terríveis que os seres humanos podem fazer uns aos outros. Ela só traz sofrimento, terror e tristeza e serve para impor os próprios interesses ao outro lado. Esse é o único motivo, mas muitos não percebem o preço que pagamos. Vamos olhar alguns quilômetros adiante, na Ucrânia. Quantas famílias já foram separadas? Quantas perderam seus entes queridos? E quanto tudo isso custa? Do lado russo, hoje no Natal, aconteceu um evento igualmente triste. Hoje, segundo estimativas, eles já somam 1,2 milhão de vítimas mortas apenas por essa guerra de agressão sem sentido. E para quê? Por 20% da Ucrânia, que além de tudo está na defensiva e nem sequer começou essa guerra? E do outro lado, temos muitas famílias ucranianas que morrem nos ataques noturnos de drones russos.
E muitas crianças que nasceram nesta guerra e não conhecem outra realidade. Porque elas não conhecem a paz, já que a guerra já dura tempo demais. Podemos falar muito e discutir muito, ou podemos agir. Comecei recentemente uma campanha de arrecadação de fundos para salvar vidas, como já fiz antes. Essa campanha deve salvar vidas, principalmente das pessoas que não queriam essa guerra e mesmo assim se tornaram vítimas dela. Como antes, estamos arrecadando para ambulâncias de transporte de feridos. Você pode contribuir e, principalmente hoje, fazer algo bom novamente. A maior doação ganhará uma bandeira assinada do Warren Tactic. Além disso, hoje vou doar 10 centavos por novo inscrito, em vez de 4 centavos. As informações, PayPal e dados bancários estão no início da descrição do vídeo. Feliz Natal! Fiquem à vontade para me deixar pobre. Agradeço especialmente aos membros do Algo Crew, em especial ao Tenente Coronel Hennick, Roberto Ziller e Dietrich.